pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo bem curtinho, direcionado aos estudantes que estão fazendo TCC neste semestre ou que vão fazer no próximo. Todos os semestres, todos os anos, desde que eu comecei a trabalhar com assessoria acadêmica, com mentoria, eu sempre dou esse conselho aos estudantes que nos procuram, relatando que estão com alguma dificuldade para organizar, para escrever o seu trabalho. É muito comum estudantes relatarem que estão angustiados, que estão se sentindo perdidos na hora de estruturar o seu TCC, não sabem como começar, não sabem como organizar um cronograma de trabalho. As duas perguntas iniciais que eu sempre faço quando esses clientes chegam a nós é se você tem um modelo, o template, enfim, ou um exemplo de TCC da sua instituição, do seu curso, e se você está em comunicação com o seu orientador. E é sobre essa primeira questão, esse primeiro conselho que eu quero conversar um pouquinho com vocês. 90% dos estudantes, quando eu faço essa pergunta, não tem esse modelo, não olharam no site da instituição, não pediram para a secretaria do seu curso, não receberam do seu orientador um template, um modelo, um exemplo de TCC. E sem isso é muito difícil começar a escrita. Eu sempre brinco com os estudantes, né? Como se a gente fosse pensar em começar a fazer uma receita culinária. Por exemplo, se eu preciso fazer um bolo, alguém me pede, Patrícia, faz um bolo e não me diz para quantas pessoas é, que sabor é, que receita eu devo seguir, que tipo de bolo, é uma torta, é um bolo de aniversário. Enfim, não tem como começar sem a gente ter ali os ingredientes básicos, né? As diretrizes básicas, as informações básicas para nós estruturarmos então aquilo que a gente precisa entregar. E a mesma coisa se dá com escrita acadêmica. Eu não posso começar a escrita de um trabalho se eu não sei o que esperam de mim, no que eu vou ser avaliada. Então, essa é a principal dica que eu dou para quem vai começar a escrita do seu TCC nesse semestre ou no próximo. Informem-se com o professor orientador, com o monitor. Muitas vezes, né, quem faz curso EAD muitas vezes não tem um orientador designado, mas tem ali um instrutor, um monitor da disciplina online, por exemplo, de TCC, de escrita, de metodologia acadêmica, porque é muito comum, a maioria das instituições tem um modelo já padrão com as normas, como deve ser a capa, como deve ser a estrutura do trabalho, os limites de páginas, deve ter X páginas. Então é importante vocês terem em mãos isso para organizar tanto o tempo de vocês. Eu tenho, meu Deus, tô atucanada, tô angustiada, tenho um semestre para fazer meu TCC, tá, mas meu curso pede de 15 a 25 páginas, é um artigo. Bom, eu consigo me organizar então em 3, 4 meses para escrever 15 páginas. Vejam que já fica mais viável, fica um pouco mais tranquilo se a gente tem essa informação. Também em relação à questão da estrutura, porque muitas vezes muitos estudantes vêm para nós, mas eles pediram um TCC nas normas da BNT. Bom, mas para além do que propõe a BNT, tem uma série de questões que são específicas de cada instituição, né? Muitas vezes, tem que ter uma capa com o logo da instituição, tem que ter um rodapé específico com instruções. A maioria das faculdades acaba adaptando a BNT, a APA, outras normas, para um layout específico, um layout próprio. E também tem a questão de questões específicas de cada curso ou de cada instituição. Por exemplo, nós recebemos um trabalho há pouco tempo do curso de psicologia de uma instituição, enfim, que pediu um artigo para os pós-graduandos, era um curso de especialização, e era para ser a princípio na BNT padrão, mas tinha uma observação específica lá no final do trabalho, lá na lista de referências, pedindo que no mínimo deveria haver 5 artigos que foram publicados nos últimos 5 anos. E o autor desse trabalho não havia lido isso, e ele escreveu o trabalho com referências um pouco mais antigas, e aí no final, na última semana antes de entregar, ele precisou ir atrás de mais referencial teórico para dar conta desse critério. Então vejam como é importante vocês darem uma olhada, buscarem esse manual base, porque para além de só ser a BNT ou só ser a APA, enfim, a norma, tem uma série de critérios específicos que cada instituição, cada curso, cada área pedem. E isso vale para a vida acadêmica, para a vida profissional, enfim, de estudos, né? Se eu vou, por exemplo, estudar para um concurso público, eu tenho que minimamente olhar para uma prova anterior para saber, né? Se eu estou estudando lá para o vestibular, na nossa época do vestibular, a gente fazia provas anteriores, ouvia como é que era, se informava o que eles pediam na redação, por exemplo. Se eu vou estudar para um concurso público, eu vou olhar para outras provas, vou olhar para edital para ver o que vai ser cobrado de mim. Então a mesma coisa serve para o TCC. A gente não começa a escrever, estudar, pesquisar algo sem saber de que forma nós seremos avaliados. Isso é fundamental, é o início de tudo. E para além da questão de se preparar para essa avaliação, isso inclusive tem uma
dimensão psicológica que nos tranquiliza, né? Se eu sei exatamente o que me espera nessa prova, nessa avaliação, nessa banca, eu consigo me preparar, não vou ter surpresas ou mesmo não vou ter retrabalho, porque também é muito comum estudantes não olharem para esses manuais, não pedirem lá um exemplo. Até isso você pode pedir para o seu orientador um TCC de um ex-orientando. Pode me mandar, professor, só para dar uma olhada, mais ou menos, ter algumas ideias. Não é que você vai copiar o trabalho de alguém que já publicou, mas já dá um norte, né? A gente vai se familiarizando com o tipo de escrita, que é muito melhor do que começar a escrever tudo no escuro e daqui a pouco escrever tudo errado. Começar desde o início já escrevendo certo é muito melhor do que ter que reescrever depois, corrigir um monte de coisa depois. Claro que vai passar ainda o trabalho, precisa passar por uma revisão textual com um profissional qualificado, precisa muitas vezes passar pelo trabalho de formatação para conferir citações, referências, mas vejam que isso devem ser etapas finais só de aprimoramento de uma pesquisa, de um trabalho que já está pronto. É diferente de na última semana precisar pesquisar coisas de novo, reescrever parágrafos, seções inteiras. Então, se você está fazendo seu TCC ou vai fazer seu TCC no semestre que vem, não esqueça de entrar em contato com o orientador ou com a instituição e pedir um modelo, que tipo de template, que tipo de manual eles têm para ofertar para você ancorar a sua escrita, já saber que partes do seu trabalho precisa ter, quantas páginas mínima e máximo precisa ter de extensão, se tem alguma regra específica quanto ao tipo de pesquisa, uso de imagens, data das referências que você vai mobilizar. Então tudo isso é importante porque você já começa fazendo da forma certa e na hora da avaliação, tanto de mandar um trabalho que vai ser lido para alguém ou de apresentá-lo numa banca, você vai estar com aquela tranquilidade de saber o que ele espera, quais são os critérios pelos quais você será avaliado, certo? Até a próxima!